Boa tarde. Nós somos alunos da Escola Estadual Técnica São João Batista. Cursamos o curso técnico em Química. O título do nosso projeto para a Expotec é Aprimoração dos Métodos Fermentativos, fase 1. A área da nossa pesquisa é a Química e Bioquímica. As participantes do grupo são Júlia Caroline Bacher da Silva, Kênia Samara da Silva, Larissa Piccolotto e Lilian Wester. A nossa orientadora é a professora Alessandra Quadros da Costa. Introdução. O presente trabalho tem como foco explorar a biotecnologia aprofundando-se na fermentação. Nosso objetivo é examinar técnicas já existentes de fermentação visando encontrar uma nova forma de realizar o processo, acelerando seu resultado e com menos toxina. A metodologia utilizada será através de estudos bibliográficos aprofundados e enriquecidos com detalhes fornecidos por atuantes das áreas. Será escolhida uma matéria-prima e um produto final específico para então estudar um novo método de realizar o processo, visando que seus resultados práticos e econômicos sejam vantajosos sobre as demais técnicas existentes. Para comprovar isso, será necessário realizar testes microbiológicos que aprovem a segurança e as vantagens da microbiologia do produto obtido. Os resultados serão comparados com as demais legislações vigentes. Problema. É possível desenvolver um novo método de fermentação que atenda os requisitos microbiológicos necessários segundo as legislações vigentes, que leva menos tempo e, se possível, gere menos resíduos tóxicos? A nossa justificativa. A biotecnologia abriu a perspectiva de mudanças rápidas. Os pesquisadores da Universidade Federal do Rio de Janeiro afirmam estar convictos da importância da biotecnologia no Brasil, já que ela concilia o desenvolvimento tecnológico com a preservação ambiental, que são dois assuntos extremamente em alta. Os alimentos fermentados vêm se destacando, pois eles atualmente estão na intersecção de algumas megatendências europeias, que envolvem a alimentação buscando produtos naturais que também contêm uma rotulagem limpa e o desejo de evitar aditivos e conservantes sintéticos. Infelizmente, uma desvantagem que quase todos os processos fermentativos apresentam é a baixa produtividade, pois após todo o processo, que pode levar dias, a quantidade do produto final muitas vezes não compensa. Nesse caso, então, essas técnicas são utilizadas apenas em produções domésticas. Em síntese, a biotecnologia representa saúde, sustentabilidade e modernidade. Por este motivo, surge o interesse de analisar os processos fermentativos e buscar uma nova forma de realizar esse processo para que possamos usufruir ainda mais de seus benefícios. Aqui nós temos um print de uma empresa que basicamente ela trata os resíduos da fermentação. O título dessa reportagem seria Tratamento de Resíduos de Fermentação Orgânico em St. Mansfield. Basicamente, essa empresa, ela pega os resíduos tóxicos, coloca naquelas cápsulas que estão no canto da imagem verde, e lá dentro eles colocam água e ocorrem algumas reações químicas além dos processos de dessecação e decantação. Durante todo esse processo, são liberados gases que, através de dutos, são levados para uma empresa vizinha, que transforma esses gases em energia elétrica que serve para manter a metrópole de Westfália, na Alemanha. Objetivo geral: criar um novo método de fermentação que diminua o tempo de processo, potencialize os resultados e, se possível, ainda diminua os resíduos tóxicos produzidos. Objetivo específico: realizar estudos sobre a área biotecnológica, realizar estudos sobre o processo fermentativo, bem como suas classificações e técnicas, contatar profissionais do ramo a fim de aperfeiçoar com o conhecimento, tirar dúvidas e conseguir maiores detalhes sobre as principais técnicas, realizar uma fermentação caseira para distinguir todas as etapas do processo, criar uma noção visual sobre tudo que já foi compreendido até então, elaborar uma forma de potencializar o processo de fermentação, se possível, diminuir os resíduos tóxicos gerados do processo tradicionais, buscar testes para definir se o novo processo é vantajoso comparado com os resultados de outras legislações vigentes. Hipótese. Sim, é possível desenvolver um novo método de fermentação que atenda todos os requisitos necessários, garantindo a segurança microbiológica do produto, visando um maior rendimento e, se possível, menor quantidade de resíduos tóxicos. E, se possível, não é possível desenvolver um novo método de fermentação. O mesmo não atenderia os requisitos, não apresentaria a segurança microbiológica necessária, e seu rendimento não seria vantajoso.
A ONU classifica a biotecnologia como qualquer aplicação tecnológica que utiliza sistemas biológicos, organismos vivos ou seres derivados para fabricar ou modificar produtos ou processos para utilização específica. Ela abrange diferentes áreas do conhecimento, como a ciência básica, ciência aplicada e tecnologias diversas. Essa área do conhecimento humano não é recente. A produção de bebidas alcoólicas pela fermentação de grãos e cereais já era conhecida pelos babilônios e sumérios no ano de 6000 a.C., mas não era conhecida os causadores dessa fermentação. Então, no século XVII, o pesquisador holandês Anton van aperfeiçoou um microscópio capaz de ver esses seres microscópicos e invisíveis a olho nu. Em 1876, Louis Pasteur provou que as causas da fermentação eram esses seres microscópicos e não um processo puramente químico. A biotecnologia tradicional foca em três aspectos principais, que é a preparação da matéria-prima, o processo de fermentação do material em reatores e a purificação do produto final. Bom, a biotecnologia na produção de alimentos. O crescimento na indústria de alimentos movimenta o mercado. A gente percebe isso ao analisar que hoje essas empresas relacionadas a alimentos representam um segmento produtivo que tem muita significativa para a participação no crescimento econômico do Brasil. Além de ter uma participação muito expressiva no produto interno bruto, no caso, o PIB. Entretanto, vale lembrar que o mundo está sobre uma constante possibilidade de uma crise alimentar mundial. Alguns órgãos, como a ONU, já fazem projeções sobre a demanda alimentar no futuro. Aqui nesse gráfico que eu tenho de uma pesquisa da ONU, mostra que em 2024 a população já vai ter ultrapassado os 8 bilhões de pessoas. Em 2050, esse número já vai ser superior a 9,5 bilhões. Todas essas projeções mostram que a demanda de alimentos vai aumentar muito e também vai mudar muito o comportamento de consumo na população mundial, fazendo mais presente ainda o debate sobre se nós somos capazes de atender às necessidades humanas por alimento. Por fim, percebe-se a necessidade de melhorias nas técnicas atuais relacionadas à alimentação, com o intuito de facilitar o processo e aprimorar o seu rendimento, para que assim a crise alimentar seja encarada com uma maior tranquilidade. A fermentação nada mais é que a produção de dióxido de carbono através da ação de resultados de micro-organismo e material orgânico. A fermentação ocorre no citossol e inicia-se a glicose. Com a quebra da glicose, gera duas moléculas de piruvato, e o piruvato, então, recebe elétrons de H+, produzindo algum outro produto, como, por exemplo, o álcool etílico. A substância a ser produzida depende do organismo que o processo ocorre. A utilização de enzimas para transformar a matéria-prima tem grande eficiência, como menor formação de produtos indesejáveis e finais tóxicos. Outro fator importante é a substituição de ingredientes químicos e condições de alta temperatura e pressão. Pela fermentação, os alimentos se tornam mais nutritivos, aumenta a digestibilidade e a palatabilidade. Várias vitaminas são produzidas com essa etapa da fermentação, como, por exemplo, B2, B12 e ácido ascórbico. A fermentação alcoólica, também conhecida como fermentação de etanol, é realizada por leveduras em que os açúcares são convertidos em outros produtos, sendo os mais expressivos o etanol e o CO2. Fatores de interferência na fermentação. Diversos fatores afetam a fermentação, tendo como causa principal o rendimento do açúcar, que se transforma em álcool. Durante a fermentação, a levedura pode estar exposta a fatores estressantes. Fatores físicos. A temperatura é um dos fatores que influenciam diretamente, favorecendo a multiplicação bacteriana e a foculação. A temperatura mais baixa diminui a atividade do fermento, enquanto as mais altas favorecem o crescimento de bactérias indesejáveis. Durante o processo de fermentação, a temperatura deve ser sempre mantida para evitar resultados indesejáveis. A faixa ideal de temperatura para fermentação alcoólica está entre 26 graus a 32 graus. Fatores químicos. Os fatores químicos que se destacam nesse quesito são pH, oxigenação, nutrientes, minerais e orgânicos inibidores. A maioria dos micro-organismos apresenta uma faixa estreita de pH, na qual o crescimento e formação do produto ocorrem em alta velocidade. Por isso, ela deve ser controlada.
O pH pode ser usado para selecionar as leveduras sobre as bactérias e diminuir a contaminação bacteriana. O oxigênio é um vilão em praticamente todas as etapas do processo. Entretanto, na etapa de pré-fermentação é fundamental, pois ele auxilia na síntese de proteínas para preparação e construção de paredes celulares. Paredes bem desenvolvidas ajudam na multiplicação das leveduras. A concentração adequada de nutrientes no monstro é importante, pois se presente quantidades insuficientes ou exageradas podem refletir de forma negativa sobre o processo fermentativo, afetando a velocidade e a multiplicação de leveduras. Fatores microbiológicos. Entre os principais fatores microbiológicos que interferem na fermentação, pode citar espécies, linhagem e concentração de levedura. Com o processo da tecnologia de bebidas, as espécies e linhagens de levedura foram sendo selecionadas segundo as características desejáveis do processo e ou produto. Como já citado algumas vezes ao longo da nossa apresentação, a fermentação é usada na produção de diversos produtos. Porém, para fins de pesquisa, nós escolhemos escolher então a cevada como nossa principal matéria-prima e o seu principal produto, no caso, seria a cerveja. Bom, não é uma novidade, então, que a cevada ela possui diversas componentes fundamentais para manter a saúde. Então, ela é usada em diversas matérias-primas, sendo que a principal, então, seria a cerveja, que foi o que a gente escolheu. Segundo a leite pureza alemã, só precisam de 3 ingredientes para se produzir a cerveja: água, malte e lúpulo. Após alguns anos, foi também acrescentadas leveduras nesse processo, pois elas são essenciais no processo de fermentação da cerveja. Até o século XIX, mais ou menos, era utilizado apenas um processo de fermentação, que era o processo chamado de ALE. Esse processo também é chamado de alta fermentação, pois o fermento sobe em formato de espuma para o topo do tanque ou da dorna ao longo do processo. O outro processo, que foi descoberto em torno de 1835, foi o processo utilizando o fermento do tipo lager. Ao longo desse processo, o fermento, ao oposto do ale, ele vai para o fundo desse tanque. Então, assim chamada a baixa fermentação. Para a fermentação, tem 3 etapas principais. A fase de adaptação, as primeiras horas da fermentação, é quando a levedura se adapta ao meio. A fase de multiplicação é quando a levedura se multiplica, havendo uma grande produção de calor e gás carbônico. E a fase de fermentação. Essa fase inicia-se com o término do oxigênio, é caracterizada pela produção de álcool, gás carbônico e calor, reduzindo o teor de açúcares, e após isso se realiza o restante do processo. Áreas legislativas para a fermentação. Com o desenvolvimento das indústrias, inúmeras técnicas de conservação e de controle foram desenvolvidas, com o intuito de procurar evitar o comprometimento da segurança dos consumidores dos alimentos. Bem de acordo com a Lei 9872, que fala sobre fiscalizar, controlar e regulamentar os serviços que envolvam risco à saúde pública. Metodologia será utilizada através de pesquisas bibliográficas aprofundadas, enriquecidas com detalhes fornecidos por atuantes da área e práticas básicas seguindo os métodos existentes para melhor visualização. A busca será realizada pelo site Cielo e pela biografia volume Biotecnologia Industrial, volume 2. Apreciar os estudos bibliográficos já realizados sobre a biotecnologia focando na fermentação, definir a matéria-prima e o método que serão os objetos de estudo para, assim, limitar a pesquisa, realizar a prática caseira, apropriada e segura para observar as etapas estudadas, entrevista e saciedade de dúvidas com atuantes da área de cerveja artesanal local, pesquisar e observar atentamente qual for a palavra, a foto-chave e o método que precisa ser modificado, e então planejar as práticas futuras que serão realizadas em laboratório. Esse é o nosso orçamento. Foi todo o gasto que a gente teve. Esse é o nosso cronograma. E essas são nossas principais referências.